o Fluminense. O pai de todos. O Flamengo, Gustavo. Muito boa noite novamente. Merece, porque o Flamengo deu uma aula de futebol ontem, né? No domingo. Cara, você tá. Só pra não deixar passar, porque eu vou esquecer se eu não falar agora. Porque já tá convocado, não sei não, hein? É o Paquetá que vai? Não, possivelmente. É porque você trabalha com futebol, imagino eu. Então, assim, Você é o Ancelotti que convoca o Danilo, pô. 2 jogos já que o Paquetá tá sendo escalado na posição que de fato ele melhor atua, que é de segundo volante. Né? Assim como o de meia direita também vai bem, mas de segundo volante tá caindo com uma luva. Jogou muito bem na Libertadores, era um time de fato fraco, mas eu penso que quando você pega um time muito mais fraco do que você, a sua obrigação é justamente dominar e jogar bem. Né? Esse é o papel. Todo mundo diz, mas é time fraco. Beleza, ele fez o que tinha que fazer, jogou bem. E ontem pegou também outro time que é mais fraco do que o Flamengo e jogou bem. Entendeu? Ele realmente dominou o meio campo ali. De La Cruz também tá voando esse ano, mas não pode ser convocado pela seleção brasileira. Agora sim, então vai ficar uma disputa boa e eu acho que não sobra nem pro Danilo não, tá? Andrei Santos, eu acho que no Chelsea não vem muito bem, perdeu já pelo City, tomou baile ontem. Cara, eu acho que pode sobrar pra ali. Você não tem nem coragem de tirar o Danilo depois do que ele fez nessa última Cara, eu não tô falando por mim, estou falando agora, né? Eu tô falando você tá falando aqui, eu não sei não. Pelo Ancelotti. Porque o Ancelotti, ele acaba querendo não tendo a galera de confiança, tanto é que você falou que o Danilo já tá convocado. E assim, então eu acho que pode sobrar talvez pro Andrei. Eu acho que a disputa é Paquetá e Danilo também. Não, pode ser, claro, mas eu tô levantando essa observação aqui, e assim, porque o Andrei porque o Chelsea não tá bem, entendeu? E querendo ou não, quando o time não tá bem, isso acaba respingando no jogador. Mas aí ele tem outro nível de enfrentamento, entendeu? O Paquetá voltou a jogar bem agora, esses 2 últimos jogos. Cara, indiscutível. Assim, não tô falando que o Paquetá é mais ou menos jogador que o Danilo, mas pelo momento talvez o Danilo vá. Pela última convocação. Assim como, por exemplo, o Pedro é um ótimo centroavante, mas eu acho que não vai porque começou a jogar bem então, agora. A gente vai debater isso aqui. A gente vai debater pega a partida de ontem. O cara fez quase 3 gols. Debateremos isso aqui. Se fosse, por exemplo, entre o Pedro e o Carlos Vinícius do Grêmio, acho que no momento eu convocaria mas o Igor Thiago tá com 20 gols lá na Premier League. Porra. Eu acho que ele... Não, mas eu tô falando de centroavante que joga no Brasil ainda. Acho que o Pedro não seria nem a primeira opção no momento. Gente, eu acho que é o seguinte, vamos lá. Só pra encerrar esse assunto da seleção que a gente tá falando, porque eu falei da convocação. O Paquetá, como segundo volante, principalmente no Brasil, ele sobra. O Danilo também é acima da média do Brasil. Isso é um fato, tá? O Danilo é acima da média no Brasil. Só que o Paquetá, eu acho que ele sobra. Eu acho que sobra real. Ele tem muito refino técnico e ele consegue puxar e dar soluções a algumas jogadas que eu não vejo o Danilo fazendo. Só que o Danilo tem outras valências. O Paquetá, o negócio é o seguinte, colocar a cabeça no lugar com relação a alguns enfeitos na jogada. O Paquetá é mais habilidoso que o Danilo, só que o Danilo é mais... Os últimos 2 jogos, o Paquetá, ele passou a usar de fato a habilidade que ele tem de forma objetiva. Antes ele estava fazendo muita firula mesmo. Tal como o Carrascal, que eu já venho criticando nesse quesito. Melhor que Andrés Gomes. Mas ele é melhor. Eu vi ontem no Clássico. Ele é melhor, mas realmente muita firula que ele tem feito. Enfim. Andrés Gomes, que seria titular na esquerda do Flamengo. Então eu acho que o Paquetá, ele realmente readquirindo o futebol dele, né, em uma sequência legal, ele garante a vaga dele. Eu acho que faltou tempo ao Paquetá pra isso. Sobre o Pedro, já que a gente tá debatendo ele nesse assunto... Ele começou muito mal no Flamengo, né? Sobre o Pedro, já que a gente tá debatendo um pouco já esse assunto, e depois eu falo de fato do jogo. O Pedro, ele ontem fez um jogo muito bom. Ele vem tendo uma sequência com o Jardim, que ele não tinha com o Felipe Luiz. Era toda hora improvisando o Plata de centroavante, improvisava o Bruno Henrique. Tudo bem que ele também joga com o próprio coisa aqui na Libertadores. Porque não tem reserva também, mas... Beleza, mas é porque... Aí o Bruno Henrique, beleza. Agora o Plata eu achava muita invenção. Então, e não foi só o Plata, ele chegou a colocar o próprio Lino um momento ou outro. O Arrascaeta jogando também mais... O Arrascaeta não chegou a fazer Não, mas era o jogador mas ficava mais avançado, né, sem voltar. Então, assim, ele não teve essa sequência. Ele tendo essa sequência, ele é um jogador que vai readquirindo a confiança e vem apresentando os gols. O Pedro tem uma média de pelo menos 30 gols por temporada no Flamengo com uma temporada completa.
E quando você pega na seleção, ele de fato, você não tem um outro centroavante com a qualidade que ele tem, com a característica que ele tem. Esse que é o ponto. O Pedro, ele é muito convocado, não é porque ele é o Ronaldo, porque é bem longe disso, mas é porque ele, além do refino técnico que ele tem, a estrutura física e a qualidade dele, a forma de jogar dele, não tem outro igual. Mas ele é muito lento jogador, também. Eu concordo, mas eu tô te falando, se você quer um jogador só pra velocidade, ele não vai jogar. Vai ser que nem foi na última Copa, ele vai ser banco. Se ele for, ele vai ser banco também. Mas se de algum jogo que você tá precisando, tá com outro time adversário, tá com a linha baixa, você precisa de alguém dentro da área, alguém para dar uma solução de pivô, ele é melhor do que qualquer outro que tá lá, entendeu? Porque eles não oferecem isso. O Igor Thiago é um estilo diferente, também é um centroavante mais estilo do Pedro. O Carlos ele Vinícius é bem mais rápido, eu acho, cara. Mas ele também é um centroavante de mais presença diária, no caso. Mas ele só não vai ter a qualidade técnica que tem o Pedro. Mas tem mais velocidade. Tem isso aí. Não, tá difícil a convocação do Pedro, de fato. O Carlos Vinícius também do Grêmio é um cara que pressiona bastante também, faz gol todo jogo praticamente. É uma característica que o Pedro não tem, essa de pressão. Vocês acham que existe a característica iluminado? Existe, pô. O Hendrick pra mim tem essa. É absurdo, impressionante, né? Ainda tem o Hendrick. Isso tem a ver também? Eu acho que o Hendrick ressurgiu, mesmo com o Ancelotti não querendo, ele ressurgiu. A característica iluminado, ela fica ali flutuando com a do bem do posicionamento, né? O cara tem a noção do posicionamento. Que é mérito dele. Não é só sorte. E o Flamengo, Gustavo? Né? Tem um negócio do banco pra fazer. Né? Isso aí. O Flamengo, cara, então, no jogo, o Fluminense realmente no primeiro tempo não jogou, só deu o Flamengo. O Guilherme pode até falar sobre o Samuel Xavier. Achei ele pilhadíssimo no jogo, mal demais. Uma partida muito ruim dele. Não lembro de uma partida tão ruim de Samuel Xavier assim. Teve até um lance que ele se enroscou com o Rascaeta. Ele discutindo o Rascaeta, bota dedo na cara, a Rascaeta cai, o outro levanta uma bola. Enfim, eles dois se pegaram ali. Aí ele faz aquela cena ridícula de braço na cara que não pegou, fica rolando tal, com VAR, com um monte de câmera. Enfim. Mas eu acho que ele podia estar pilhado justamente pela decisão do Fluminense. Pode ser, mas ele tava completamente fora do jogo, na minha opinião. Ele que afastou mal de cabeça, aí o bola voltou no Pedro pra poder eu sei que você tá fazer falando o gol. E até o cruzamento do Lino era pra ele estar perto, ele tava muito longe. Eu sei até que você tá falando do Flamengo, mas tipo assim, o Fluminense já começou errado. O Savarino na reserva, primeira substituição, que era pra ter entrado já era Savarino. Eu também acho, isso aí não existe pra mim, ele banco pra Serra, mas enfim. O Fluminense não existiu no primeiro tempo. Mas enfim, o Fluminense não jogou o Fluminense passou a jogar depois de 2-0, essa é a verdade. Quando o Savarino faz entrou o gol, também. Um cruzamento de 3 dedos do Lino, gol de peito do Pedro, mais um. A maior vítima, inclusive, do Pedro é o Fluminense, se eu não me engano, são 9 gols. Enfim, aí o Fluminense começou a jogar lá em casa, infelizmente, travou o jogo e aí o Flamengo tomou gol, não viu o gol ao vivo, mas foi uma lambança depois do Alexandre lá que eu vi, que ele tentou afastar mal pra caramba a bola, o Savarino acreditou e fez o gol. 2 lambanças. Mas enfim, então. E aí no final do jogo acabou que teve aquele, vai ter emoção até o fim, né? Do Luiz Carlos Júnior. E aí o Fluminense acabou tendo uma pressão ali, o Rossi acabou fazendo algumas defesas importantes, que não precisava, coisa que o Flamengo poderia ter matado o jogo, porque o Flamengo poderia ter resolvido no primeiro tempo o jogo. O Plata perdeu um gol, aquele passe do Pedro. Que a gente tava comentando aqui antes. Caralho, que passe do Pedro. Ele foi uma fatiada, não foi no início do segundo tempo, se não me engano isso. E ele perde o gol porque ele puxa pra direita, sendo que ele é canhoto. Pra finalizar, Gustavo. Sozinho, velocidade e finalizou mal pra caramba. Então, assim, o Flamengo, ele dominou o clássico, venceu muito bem o jogo. Poderia ter matado no primeiro tempo para não passar o sufoco que passou no final do segundo tempo após tomar um gol achado ali. E agora o Flamengo tem um jogo pela Libertadores na quinta-feira. Caraca, é um absurdo. O Independiente Medellín. Eu ia olhar aqui o nome do time que falhou a minha memória aqui agora. Independiente Medellín. O Flamengo joga contra eles agora na quinta-feira. Teve a folga de hoje, vocês já falaram. Enfim, a semana do Flamengo vai ser essa. E o Flamengo é o pai do Fluminense, só uma observação que eu não falei, queria ter dito, porque o Pedro chegou com esses 2 gols numa marca histórica de ter se isolado como artilheiro do século no Flamengo, com 163 gols, deixou o Gabigol para trás, estava com 161 empatado, e se mantiver a média dele, tiver nenhuma lesão acontecer, for jogando bem, em 2032, ele consegue, ano que vem ele já consegue chegar ali e pegar o próximo jogador que está, se eu não me engano, 204, 206 Hernani gols. Brocador? Não, eu tenho aqui a lista pra você. Se você me permitir... Não. É o Romário, eu acho. Eu só quero saber, do século XXI. eu acho que é o Romário mesmo. Ô, Gustavo, rapidamente, o Flamengo, então, é o pai do Fluminense? É o pai do Fluminense, do Vasco e do Botafogo. Sai fora.
Vai a merda. É só olhar os confrontos direto, tá registrado. Fechamos então o Flamengo.